Olá, alunos, tudo bem? Vou gravar essa aula aqui bem rápido, de uma forma bem de resumo mesmo, só sobre o imperialismo, para trazer algumas considerações a mais a respeito desse evento para o século XIX, tá bom? Então, a gente começa aqui lembrando o cenário, né? O cenário do século XIX, nós temos como um evento importante também a Segunda Revolução Industrial, onde aí diversas nações estarão investindo no modo de produção, produzindo, trazendo todas aquelas inovações tecnológicas, a questão da criação dos carros, novos medicamentos, antibióticos, enfim, teremos uma verdadeira proliferação da Revolução Industrial, atingindo aí diversas nações europeias. E as nações modernas da Europa estão buscando por mais matéria-prima, mão de obra barata e mercado consumidor. Quando eu digo matéria-prima, elas estão buscando novas fontes de energia, minérios, ferro, carvão, espaços, né, territórios para implementarem suas fábricas, suas indústrias. Então, as nações modernas estão buscando aí novas fontes de enriquecimento para dar continuidade ao seu processo de revolução industrial. Elas também estão buscando mão de obra barata, né, trabalhadores para estar cada vez mais fazendo parte aí desse processo da revolução industrial e também estão buscando por mercado consumidor, fazer relações comerciais com outras nações para que essas outras nações passassem a comprar os produtos industrializados das nações europeias. Então, esse é o objetivo aí que vem junto com o processo da Revolução Industrial. E como que se dava essas relações comerciais entre as nações, né? Através de trocas políticas. A nação europeia acabava prometendo segurança, fim dos conflitos locais, estabilidade, emprego, e em troca era permitido então a influência dessa nação, a influência dessa política estrangeira, tanto nas nações africanas quanto nas nações da Ásia também. Então é um verdadeiro acordo comercial, onde, por exemplo, a França prometia estabilidade, emprego, uma influência na política, e em troca aí ela exigia territórios para implementar suas fábricas, suas indústrias, exploração dos minérios, das riquezas naturais. Levando em consideração, então, que nem sempre esses acordos comerciais era benéfico para ambos os lados, né? Vamos ver na realidade que as nações da África e da Ásia mais perderam do que ganharam. Perderam sua autonomia, sua cultura, sua política, perderam seu contexto histórico, suas próprias necessidades históricas e culturais, a chance de enriquecimento de suas próprias nações e viram aí suas riquezas naturais sendo exploradas. Então vamos ver que esse imperialismo acabou beneficiando bem mais as nações da Europa que estavam vivendo ali a segunda fase da Revolução Industrial. E então teremos a questão da América, né? Como a América Latina já possuía estados nacionais praticamente consolidados e a Inglaterra e Estados Unidos eram nações que exerciam influência sobre a América, as potências europeias, né, as outras nações, acabaram dirigindo seu imperialismo e seus interesses políticos e econômicos para a África e para a Ásia. No século XIX também teremos aí o surgimento das ideologias. Todo esse evento do imperialismo aconteceu também juntamente com o pensamento coletivo da época, que era o pensamento do darwinismo social, aquela ideia da superioridade europeia, que vai vir aí como um dos atributos do darwinismo social, que é um pensamento científico do final do século XIX, onde cientistas vão começar a colocar uma sociedade superior à outra, a questão da superioridade, através do conjunto de pensamentos científicos sociais com o nome de darwinismo social. Eles vão usar a base do pensamento de Charles Darwin para tentar compreender as diferenças sociais. E se as sociedades eram diferentes, eles vão acabar colocando uma sociedade como melhor que a outra. Lembrando que esse pensamento não existe mais e ele já não tem mais comprovação científica. Além da ideia da superioridade europeia, né, que vai vir com esse darwinismo social, teremos também a característica da missão civilizadora, onde as nações superiores teriam então uma missão civilizadora de levar progresso, cultura, política e estabilidade econômica para as nações consideradas inferiores. Tudo isso de acordo com o pensamento do darwinismo social para o século XIX. Isso acabou dando a entender que era um direito das nações europeias o domínio territorial e o domínio político sobre outras nações. E aí teremos como uma das consequências, né, trágicas de tudo isso, as ideias racistas, a xenofobia e os diversos preconceitos. Vamos ver então
que vários países altamente desenvolvidos e outros países em processo aí de subdesenvolvimento, vivendo aí com muita fome, miséria, né, uma realidade bem trágica. Teremos então a África e a Ásia como dois continentes importantes sendo explorados e tendo aí todo o seu contexto cultural, econômico e político sofrendo influência de outras nações. A África sofreu uma verdadeira divisão, onde as nações da Europa, com essa ideia de missão civilizadora e com essa ideia de superioridade europeia, acabou interferindo na história da África, acabou interferindo na política das nações africanas, acabou aí acreditando que realmente existia esse direito de dividir os territórios, de invadir os territórios e de influenciar a política e a história das outras nações. Não apenas a África, né, mas a Ásia também sofreu com o imperialismo e a presença das nações modernas da Europa, que acreditavam realmente que existia esse direito de interferir na história das outras nações. Lembrando que eles sempre buscaram para o século XIX os seus próprios interesses, matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata, e é isso que eles vão acabar ganhando e conquistando com essas relações comerciais do século XIX através do imperialismo. Lembrando que ocorreram diversas revoltas, né? A África e a Ásia não aceitaram de forma pacífica a presença das nações europeias e nós teremos aí diversas revoltas. Podemos ver a resistência ao imperialismo na África com a revolta Maji-Maji e a rebelião Ashanti. Maji-Maji, né, o povo nativo na atual Tanzânia, organizaram um movimento contra a dominação alemã. O movimento foi duramente reprimido, mas o governo alemão foi obrigado a realizar certas reformas na estrutura colonial. A rebelião Ashanti, teremos os ingleses derrubando os chefes locais e exigindo que a nova liderança branca também fosse tratada de acordo com aquela cultura. Isso foi visto como uma agressão cultural, né, à cultura Ashanti, e então eles acabaram em se organizando, a população se organizou, se revoltou contra a dominação estrangeira, mas foi brutalmente reprimida. Além da África, nós podemos ver a China também, né? A China no século XIX não era essa potência como a gente conhece ela hoje. No século XIX, ela vivia ainda centralizada na dinastia Manchu, mas esse poder dava sinais de enfraquecimento. Ao mesmo tempo, a China representava um atraente mercado consumidor devido ao número de seus habitantes. A nação que vai promover o imperialismo na China foi a Inglaterra. E houve também resistência à colonização inglesa na China através da Guerra do Ópio. Os ingleses passaram a estimular o consumo de ópio e o governo chinês local reagiu e destruiu diversos carregamentos do produto. Começou então o conflito, né, a Guerra do Ópio, onde os ingleses acabaram vencendo o confronto, obrigando o governo local a assinar diversos tratados comerciais, onde aumentava os privilégios e dava aí, né, mais e dava aí novas formas, né, privilégios comerciais e políticos, novas formas de enriquecimento aos interesses dos ingleses, e além de exigirem também o território do Hong Kong. E então, na Índia também poderemos ver aí rebeliões como a revolta de Cipaios, né, onde eram soldados indianos treinados aos moldes militares europeus. Eles realizaram um movimento nacionalista contra a dominação britânica e que mantinha aí manufatura têxtil, não permitindo os indianos participarem das relações comerciais também foram brutalmente reprimidos. O que a gente pode ver? Que tanto a África quanto a Ásia não aceitaram de forma pacífica o imperialismo do século XIX, que ocorreram diversas revoltas, quase sempre revoltas aí reprimidas por essas nações modernas que, por motivos de contexto histórico, tinham mais capacidade militar, e também vamos ver aí a presença da Inglaterra como o grande nome, né, como a grande nação da Europa que estendeu aí os seus poderes tanto na África quanto na Ásia. Não vamos esquecer que o continente africano representava um vasto território de oportunidades, com diversas riquezas naturais, espaço geográfico, rios, água, né, outras fontes de energia como minério, ferro, carvão, diamantes, e que saltaram aos olhos aí dos interesses das nações modernas, que aliadas ao pensamento do darwinismo social, acabou aí gerando um pensamento coletivo de superioridade europeia e também da questão da missão civilizadora que cabia aí
às nações europeias, né? Tudo isso, então, pertencendo ao cenário do século XIX. Bom, é isso, a gente trouxe, então, uma nova forma também de estar olhando o imperialismo, esse evento do século XIX, onde as nações da Europa vão acabar tendo influência tanto na África quanto na Ásia, promovendo então uma nova forma de exploração e dominação, conhecida como imperialismo ou neocolonialismo, trazendo todos aqueles conceitos de superioridade cultural, né, superioridade europeia, que dava a entender que essas nações tinham o direito de influenciar outras nações, dominar seus territórios, influenciar na sua cultura, né, moldar aí a história de diversas nações. Lembrando que tanto a Ásia quanto a África não aceitaram de forma pacífica, promoveram suas revoltas, suas rebeliões, que quase sempre foram aí reprimidas por essas nações mais industrializadas, e que essas nações acabaram aí perdendo, né? Elas perderam sua autonomia, elas perderam a sua liberdade política, elas perderam a sua liberdade religiosa, sua liberdade cultural, por cultura, seu contexto histórico, perderam a chance de promover seu próprio enriquecimento de suas nações. Teremos então um imperialismo aí fazendo que de fato ocorra uma divisão entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Bom, é isso, a gente fica por aqui, trazendo as principais ideias do imperialismo, lembrando que tudo isso que está acontecendo é para o século XIX e que essas ideias do darwinismo social já não são mais aceitas e são combatidas aí por diversos movimentos sociais que tentam eliminar os vestígios de preconceito, xenofobia e ainda as ideias racistas que estão ainda presentes em plena sociedade do século XXI. Bom, é isso, a gente fica por aqui. Até os próximos vídeos, até a próxima aula, até mais.